Boa noite, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem nesse momento difícil que estamos passando, né? De saúde. Vamos começar aqui então um trabalho, uma caminhada, né? Vamos falar sobre a carta dos Efésios. Vamos estudar. Hoje é dia 8 de 5 de 2020, sexta-feira. Nosso primeiro estudo, né? Da carta dos Efésios. Vocês escolheram Efésios entre Filipenses e Gálatas, né? Gálatas ia falar dos frutos do Espírito Santo, Filipenses ia falar do senhorio de Jesus, e vocês preferiram Efésios, que é uma carta difícil, é uma carta boa, né? É muito conhecido pela armadura de Deus, que era colocado lá no capítulo 6. Mas ela é muito rica, ela é muito maior, muito mais do que a armadura de Deus. Mas vocês vão ver, quem caminhar com a gente aqui devagarinho, vocês vão ver a riqueza. E também o difícil, né? Difícil também de entendimento dessa carta, porque ela requer um aprofundamento um pouquinho maior que vocês tiveram do Evangelho, né? De pessoas de caminhadas que são. Então vamos lá, a gente vai passar brevemente, eu não vou me alongar muito. Queria pedir para vocês que vocês separassem um momento para escutar, né? Vocês não precisam ficar olhando para mim, vocês podem botar no fone e ouvir, né? E vou precisar que vocês tenham a Bíblia para acompanhar aí as palavras. Eu vou usar a Bíblia da tradução da Ave Maria, que a maioria tem Ave Maria. Mas algumas correções eu vou fazer, se precisar, usando outras Bíblias, outras traduções, né? Que são, às vezes, mais fiéis à tradução mesmo do grego, do latim, o que foi traduzido do escrito religioso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pedir também à Virgem Maria que nos acompanhe. Quem é devoto da Senhora Aparecida, como eu, então vamos rezar para Nossa Senhora, mas se você é de Fátima, reze para de Fátima. Se você é das Graças, reze para das Graças. São tantas, né? Vai na mãe que você mais gosta, né? Assim, a que você mais se identifica, que a imagem dela que mais chega perto de você, que mais se faz sentir filha. Então, reze para ela proteger esse momento, proteger que a tua casa seja protegida, né? De todos os perigos de doenças, que os nossos parentes sejam protegidos também e que esse estudo possa levar algo de bom para todos que vão escutar, vão ver, que traga coisas novas para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Carta aos Efésios. É uma introdução, tá bom? Que nós vamos passar uma pequena introdução. Então, a primeira coisa a se falar da carta dos Efésios, eu fiz aqui uns tópicos e eu vou falando os tópicos e vou falando para vocês. A primeira coisa que eu botei aqui é a carta de cativeiro, do cativeiro. Vocês sabem que Paulo, que escreveu Efésios, Paulo foi preso, né? Aliás, ele foi preso várias vezes. Numa dessas prisões, né? Ele escreveu algumas cartas. E essas cartas ficaram conhecidas como cartas de cativeiro. Outras cartas, Paulo escreveu, por exemplo, cartas aos Tessalonicenses, já viu, né? Primeira e segunda Tessalonicenses.
foram as primeiras cartas de São Paulo. Então eles se destacam, né? De todas as epístolas de Paulo, elas se destacam porque foram as duas primeiras. Depois Paulo escreveu para as cartas as maiores, né? Conhecido como as grandes epístolas, que é 1º e 2º Coríntios, Romanos, Gálatas, que não foi no cativeiro. A do cativeiro veio aí, Efésios, Colossenses, né? Teve outras também, que são as pastorais, que foi feito para Tito, para Timóteo. E teve a de Hebreus também, que alguns, né, colocam que não é de Paulo, outros falam que é de Paulo, que é de discípulo de Paulo. Então, também se destaca. Então, são feitos vários momentos, cartas de diferentes momentos. Essa que nós vamos estudar, Efésios, ela se enquadra na carta do cativeiro, né? Ela é muito parecida com a carta de Colossenses, né? Mas ela é direcionada à comunidade de Éfesos, né? Aos Efésios. E aí a gente começa a estudar agora, né? Os Efésios era uma cidade, é uma cidade hoje na Turquia, né? Não existe mais, onde era, né? Na Turquia. E o que é importante falar sobre Efésios? Efésios, na época de Paulo, ela era uma cidade, era a segunda cidade mais importante de Roma. Dos romanos, tinha Roma, a segunda maior importante era Efésios. Ela era hoje na Turquia, mas eu falo assim, naquela época se falava Ásia Menor. Era uma cidade de passagem, de comércio, era uma cidade enorme. No livro aqui fala que havia 250 mil habitantes, para a época isso é muita gente, né? E deixa eu ver o que mais. Paulo saúda, né, essa carta a eles, porque ficou lá. Paulo ficou, na primeira viagem dele, ele passou por lá na volta e ficou lá um tempinho. E na terceira viagem de Paulo fica em Efésios por volta de 2 anos. Então, no total, entre a primeira e a segunda viagem, a permanência de Paulo em Efésios dá mais ou menos 3 anos. Paulo permanece em Efésios 3 anos, nessa região. Então, 3 anos, para quem prega, naquele tempo, é muita coisa. Dá para conhecer muita coisa, né? E foi muito rico ao ponto de ele conseguir pregar o evangelho para toda a região. Toda aquela região ali ouviu falar de Jesus Cristo por causa de Paulo. Depois nós sabemos que João pregou ali também, né? Viveu ali e pregou ali também. Então é uma região de muita riqueza do evangelho, né? Algumas coisas a gente tem que aprofundar aqui, né? Vamos lá. A cidade de Éfeso, no tempo de Paulo, era uma povoação muito importante, como já falei, né? O culto na cidade era dirigido, nesses tempos antigos, à deusa Ártemis, ou Diana. Ártemis é a deusa grega. Antes da conversão, as regiões greco-romanas, elas tinham a cultura de deuses politeístas, e havia uma grande escala de deuses, né, que fala panteão dos gregos. Os romanos pegam esses deuses gregos e dão um outro nome, mas é a mesma figura, Então, para os gregos, eles cultuavam a deusa Ártemis. E os romanos, o nome dela é Diana. Então, que era a deusa da fertilidade, da caça, né? Filha de Zeus, mas não com a sua esposa, né? Com uma outra pessoa, né? Com uma outra deusa, outra pessoa. Para eles lá, uma outra deusa. E tem um irmão gêmeo, Apolo, né? Deus Apolo. Essa região cultuava esse deus aí. Então, era o culto
a Diana, porque era um período que Paulo estava lá, era um período romano, não era um período mais grego, então era mais conhecido como Diana. Então havia um grande templo lá, né? E esse templo, você vê, é uma coisa tão legal que você já ouviu falar das sete maravilhas do mundo, né? Os sete maravilhas do mundo moderno, a gente encontra aí o Cristo Redentor, né? O Brasil aparece como algo importante, que é o Cristo Redentor. Nas sete maravilhas naturais, o Brasil também parece, né? Parece que tem o Rio Amazonas. Acho que as cataratas também aparecem, né? Acho que nas sete maravilhas naturais do mundo. Mas para ter isso, teve as sete maravilhas antigas, né? E as sete maravilhas antigas, nós tínhamos lá a pirâmide, a grande pirâmide do Egito. Não são as pirâmides, é a pirâmide do Egito, aquela Gizé, né? Que é a tumba de um faraó importante, é aquela grande, a maior. Essa era considerada uma maravilha do mundo. O Jardim Suspenso da Babilônia, né, que foi feito por Nabucodonosor e que ele fez montanhas, né? Não se encontrou ainda, mas os relatos de estudos mostram que parece que ele fez montanhas e lá no alto ele fez um grande jardim que caía cascatas, a água, fez um mecanismo de levar água para lá e subir naquela época, né? Uma coisa maravilhosa e deslumbrante aos olhos. Foi também considerada uma maravilha do mundo. A estátua de Zeus no Monte Olimpo, perfeição, né? É considerado. O mausoléu de Alicarnasso, né? Mausoléu veio da Pérsia, era um rei da Pérsia. Mausolo, se eu não me engano, Mausolo é o nome dele, e o nome mausoléu vem dele, né? Porque ele mandou fazer um lugar para ele descansar, daí o nome Mausoléu, que era um rei persa. Que mais? O Colosso de Rhodes. Rhodes era uma estátua enorme na entrada de uma cidade e que todos que passavam por lá, os navios, tinham que passar por debaixo de Rhodes. Era uma coisa impressionante, né? Passa em filmes isso, né? Então era outra maravilha. O Farol da Alexandria, que foi feito no Egito. Esse farol foi feito de tal maneira que ele iluminava até 50 quilômetros de distância. E isso, pra você ter uma ideia, de Itaboraí ao Rio de Janeiro, um pouco mais até, né? Naquela época era uma coisa muito, muito, muito forte, né? Muito legal de ser produzido. Então, foi considerado uma maravilha do mundo também. E eu esqueci de um? Não, esqueci não. Tá faltando só o templo de Artemis, em Éfeso. Era um templo a deusa Artemis, que era colossal, era um templo. E pra você ver aí, e o que eu quero chegar aí por quê? Porque era um templo de adoração. Então isso ficou essa cultura de adorar deuses ali. Então, quando a gente vai estudar, como a gente vai estudar Efésios, a gente tem que ter esse olhar de que Paulo fala também para um povo que estava acostumado com o templo, em adorar em templos, em cultuar, em agradar deuses, em invocar deuses, né? E para desmistificar isso, precisava de uma doutrina diferente, de uma palavra diferente. Quando você pega uma pessoa que não tem Deus ou não conhece Deus, é muito fácil, não é muito fácil, né? Quem dera. É mais fácil você levar algo para alguém que não tem nada. Agora, quem já tem alguma coisa, você tem que substituir isso, né? E para substituir, aí você tem que ter argumentos, você tem que ter algo que convença, né? Aí a gente vê a grandeza de Paulo. Paulo tinha isso. Paulo tinha esse poder de convencer, porque ele era o cara, né? Paulo era
dotado de muita inteligência, dotado de muita capacidade, e ele era entusiasmado com isso, em levar Deus às pessoas, em convencer as pessoas a ter Deus, a acreditar no Deus verdadeiro. Então ele levava isso com muita facilidade. E lá em Efésios, ele ao ponto de afetar lá, porque lá era um lugar que se trabalhava com ouro, com adoração de imagens. Então ele mexe com isso a ponto de sair de lá meio que fugido, né? Isso a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, e a gente vai ver, né? Mais à frente também alguma coisa a mais sobre isso. Então, só estamos só dando uma passada. Então é importante a gente falar sobre isso. Deixa eu trocar o óculos aqui porque tem que ler. Esse aqui é melhor. Pronto, agora melhorou para mim ler. Então é uma cidade muito importante que houve influência muito forte de Paulo depois de São João, mas que Paulo fez ali, né? É importante falar também que as cartas de Paulo é fundamental para nós, né? Que somos católicos. Nós, católicos, somos muito baseados na cultura paulina, das cartas de São Paulo. São Paulo, com as cartas dele, moldou a nossa igreja. É estudando as cartas de São Paulo que a gente vê toda a riqueza da nossa igreja, como começou tudo, as estruturas, as dificuldades de comunidades, o surgimento das comunidades, né? As distribuições, né? O aparecimento do presbítero, né? Da ação mais forte dos diáconos, a ação dos apóstolos. A gente vê toda a estrutura da igreja inicial, mas a gente vê ali uma coisa muito, embora raiz, mas uma coisa muito ainda ligada, dá para entender como que é hoje a estrutura. E isso quem trouxe para a gente foi Paulo, né? Porque os evangelhos, a igreja ainda não estava formada, estava se formando, estava se iniciando em Jesus, estava se formando na pedra, que é Jesus. A estrutura da igreja mesmo começa em Atos de Apóstolo e principalmente no que Paulo deixa escrito nas suas cartas, pelas comunidades que passou, pelo que fundou, pelo que arrumou, porque ele arrumou muita coisa ali, que precisava da sabedoria dele. Efésios, então, foi é tão forte isso que Éfeso é uma das cidades citadas no Apocalipse, das 7 cidades citadas no Apocalipse. Éfeso é uma dessas cidades, de tão importante que ficou no sentido de ser cristão, né? Muito bem, já falei da Diana, de Ártemis, né? É famosa também pelas suas artes mágicas e na prática do ocultismo. Então, isso é importante? Porque o evangelho vai contra isso, né? Você vai levar ali no evangelho a salvação, né? Você vai falar de Jesus. Então, tudo aquilo que é contra isso, que é as artes mágicas, prática do oculto, é contra dizer que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Então, falar de Jesus é ir contra isso. E isso choca, isso afeta quem é totalmente ligado a isso. Só que a palavra de Paulo era recheada de manifestações, de coisas maravilhosas, de algo cativante. E as pessoas se apaixonavam por isso, as pessoas gostavam, e as pessoas experimentavam Deus e transformavam a vida. Né? Então, é importante saber isso, porque a carta é direcionada também na estrutura familiar. Né? Tá bom? São Paulo se deteve nessa cidade cerca de 3 anos, já falei. Foi tão ampla a sua pregação que tanto judeus e gregos desta província puderam conhecer o seu evangelho. Você vê que gregos e judeus que moravam nessa província conheceram e se converteram, muitos, né? A carta ela tem 2 partes que a gente vai estudar, que a primeira parte é uma parte dogmática, que é o plano divino da salvação. Então, Paulo apresenta o plano divino da salvação. E a segunda parte é a parte moral, a vida nova em Cristo e na igreja. Olha que coisa legal, né? Então a gente vai estudar um pouco do plano de Deus de salvação, que Paulo vai explicar isso para eles. Qual o plano de Deus? Por que Deus, né, tá querendo? Onde é que ele quer chegar? E depois vai falar de uma vida nova em Cristo, de viver como cristão, como aquele que acredita em Cristo. Né? Isso
Nós vamos passar por esses dois pontos, dogmática e a segunda parte, a parte moral, que fala nesta carta. Tá bom? Só para vocês entenderem bem a carta de Efésios das outras cartas, por exemplo, a carta de aos Romanos, é uma figura agora que eu vou fazer, tá? Uma figura assim, metafórica. Só para vocês imaginarem. Imagine uma pessoa na rua, passando fome, necessitada, sozinha. Aí vem uma pessoa bem, boa, bacana, com semblante de Deus, né? Uma pessoa, um Jesus, eu vou colocar assim, ô Jesus, e acolhe aquela pessoa, resgata ela, dá comida para essa pessoa, dá banho para ela, um bom samaritano, né, também. Cuida dessa pessoa, levanta essa pessoa, deixa ela de pé, com banho tomado, com roupa limpa, cheirosa, com comida, barriga cheia. Tira ela do pecado, né? É uma figura da carta dos Romanos. Deus faz isso, tira a gente do pecado, limpa-nos, devolve a nossa dignidade, deixa a gente em pé. Essa é uma figura de Romanos. Agora, uma figura de Efésios seria o seguinte: tem essa pessoa agora já curada, já limpa, já bonita. Deus pega essa pessoa, Jesus pega e leva ela até uma casa. E diz que aquela casa é dela. E aquela pessoa entra naquela casa, vê tudo arrumada e se sente feliz ali. Vê uma carta, um documento, né? Um plano ali naquela casa, e naquele plano está escrito o nome dela, dizendo que Deus tem um plano para ela, que ela está incluída no plano dele, que é algo para alcançar algo maior. Essa é a figura de Efésios. Efésios tem um plano maior para nós. Nós temos que entender o plano de Deus, aceitar as coisas de Deus e caminhar para uma coisa maior, que é o céu. Essa é a figura de Efésios, bem diferente da de Romanos. Deu para entender, gente? Assim, é uma figura de linguagem que eu estou fazendo aqui, mas para vocês entenderem que as cartas são diferentes, né? Tem objetivos diferentes. Tá bom? Então vamos lá. Carta de cativeiro, já falei. Começa com uma saudação inicial, uma bênção, e do remetente ao destinatário, como Paulo faz com todas as suas cartas, né? Isso aqui eu estou falando para dizer que é uma carta de Paulo, né? É a mesma coisa que ele faz em todas as cartas. Então, essa saudação identifica essa carta muito com ele, né? Ele saúda, dá a bênção, fala para quem é, que vai ser a carta, fala quem ele é, geralmente fala: eu sou o apóstolo, aquele, enviado por Deus, né? Aos meus irmãos tal. Então, isso aí é bem característica de Paulo, dizendo que é dele. O que eu posso falar também mais? Essa carta ela é semelhante a um discurso, a um sermão, a uma homilia, diferente de ser como se fosse uma carta, né? Não é uma carta, é um discurso. Se você pegar essa carta lá no computador, baixar ela, né? A carta toda, aí você vai e tira todos os capítulos e os versículos, tira tudo, deixa ela limpa. Tirar o comecinho e o final, você vai ter uma sensação de que aquilo ali é um discurso, que não é uma carta dirigida a alguém, alguma coisa assim. É um discurso, é uma homilia. Até é legal você fazer isso, né? Agora tive uma ideia aqui. Até é legal você fazer isso. Se você puder, se você quiser, você pega o teu computador, baixa o Evangelho, a carta de Efésios, né? Cola lá no Word, tira os números, né? O capítulo e o versículo, e depois lê ela toda, né? Lê de uma vez só, sem capítulo e versículo. Tem pontuação. Vai ficar legal, porque você vai ver que é como se fosse uma homilia de um sacerdote, de um padre, de um papa, de um bispo falando. É bem legal, né? E ele tem essa característica que é diferente de carta, que geralmente carta a gente manda direto para alguém falando, né? Então é uma epístola, mas com um toque assim de homilia, de sermão. Isso também é bacana saber em Efésios. Muito bem, então vamos lá. Eu não vou me estender muito para não ficar chato, porque a gente vai ficar estudando isso aqui até essa pandemia acabar. E pelo jeito, né, gente, infelizmente
está muito grave, né? Vamos rezar, tem muitas pessoas morrendo. Ontem eu vi 600 pessoas morrendo num dia no Brasil. É uma coisa muito triste. É uma coisa muito, muito triste. Então, assim, temos que rezar muito, né? Temos que estar muito com Deus. E vamos pedir a Deus que isso não chegue até nós, que ilumine quem pode para chegar uma vacina, algo que neutralize isso. Então vamos pegar só 2 versículos para a gente começar, porque a gente vai estar aqui, toda semana a gente vai ver um pouquinho. Né? Vai ter um dia que vai ser bem mais profundo, outro dia vai ser mais oração, mais voltado à oração, outro dia vai ser mais voltado ao aprofundamento, mas vamos deixar acontecer, tá bom? Então no primeiro capítulo, no primeiro versículo diz assim, de Efésios: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos cristãos de Éfeso e aos que creem em Jesus Cristo. Esse é o primeiro versículo da carta. Vou repetir. Acompanha comigo aí na tua carta, na tua Bíblia. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos cristãos de Éfeso e aos que creem em Jesus Cristo. Assim que está na minha Bíblia, Ave Maria. Mas, na tradução fiel, a gente poderia trocar as palavras aos cristãos e botar aos santos, que é mais fidedigno. Aos santos, que é o que eles falavam, né, na época. E de Éfeso, aos fiéis de Cristo Jesus. Essa tradução seria mais correta. Isso é importante, Beto? Altera alguma coisa? Não no sentido de ler, mas no sentido de entender, altera um pouquinho. Por quê? Porque santos, aí tem aquilo assim, né? Paulo está falando assim, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Todo mundo sabe que eu não preciso voltar a isso, mas Paulo ele é apóstolo porque foi chamado. Teve um chamado de Jesus. A gente conhece a história de Paulo, no caminho de Damasco. Jesus chama ele como a luz, ele muda tudo ali. E ele sente aquilo como um chamado direto de Deus. Ele fala isso. E a igreja, na época, aceita isso e confere isso a ele. Ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele prega isso e ele é reconhecido como isso, apóstolo. Então ele se identifica assim. Pela vontade de Deus, ó, tá vendo? Mas ele fala aos santos, é diferente dos cristãos, porque aos santos são aqueles batizados. Você que foi batizado, aos santos. Então todo aquele batizado, naquela época de Paulo, todo aquele que era batizado era falado que era santo. Era reconhecido como santo. Hoje nós não somos assim por causa do acreditar dos santos, né? Que estão com Deus, daqueles que são canonizados, então a gente já não usa isso. Mas naquela época era o santo, não era os cristãos, eram os santos. E santo aí é um chamado também, é um chamado a viver a santidade depois do batismo. Você foi batizado, então você é chamado a ser santo. Paulo bate no peito, assume que ele é apóstolo, porque ele foi chamado a isso. Jesus chama ele para pregar para todas as gentes. E ele aceita isso. É um chamado, então eu aceito isso de Deus. Você é batizado, então é um chamado a ser santo. Batizado, uma pessoa batizada, ela tem um chamado de ser santo. Então a primeira questão legal de estudo aí, ó. Eu sou chamado e quero aceitar a ser santo. Viver como santo. O que é viver como santo? Não é o santo lá do céu, não. É um santo aqui na terra, é viver através da ação do Espírito Santo, através da unção de Deus, da vontade de Deus, buscando a santidade de Deus aqui, buscando ser um Cristo aqui. Daí a palavra cristão. Cristão está muito ligado a ser santo aqui, porque Jesus era o santo aqui. Tá bom? Então tem muito a ver com aceitar o batismo. Ser santo tem a aceitar com ser batizado. Tem muita gente que diz assim, mas eu estou longe de ser santo. Não, você é batizado, você é chamado a ser. Você é chamado a ser, você pode estar longe, mas você tem que todo dia fazer o possível para ser melhor santo, mais santo.
um pouco mais santo, né? E a questão dos fiéis, santidade, então, é um presente, né? Santidade, então, é um presente de Deus que exige empenho do homem para conseguir desenvolver. Ou seja, para ser santo, você tem que se empenhar. Não vem o Espírito Santo te faz santo. O Espírito Santo te ajuda a ser santo. Você tem que se empenhar. E aí nós temos que passar pelas provas. As provas de desamores, de amores. As provas de fidelidade, de confiança. As provas de humildade. As provas de fé. Isso faz com que você passe a ser cada dia mais santo. Eu passo pelas provas. As provas nos testam o nosso batismo, o nosso dizer sim à santidade. Beleza? E essa prova é legal porque nos desenvolve. Cada vez que você passa por uma prova, você se desenvolve. Se eu passei por uma prova difícil, pode ser que amanhã se repita e eu não passe, mas você sabe que pode passar, porque você passou uma vez, né? O ideal é que você passe sempre. Tá bom? E fiéis aí, vamos agora aos fiéis, que aí fala assim, aos que creem em Jesus Cristo. A palavra aí, crer, na tradução original é fiéis, aos fiéis em Cristo Jesus. Fiéis não indica somente quem recebeu um dom, mas sim quem permanece no dom e o desenvolve. Ou seja, fiel, eu sou fiel porque eu tenho um dom da fidelidade. Não, fiel é aquele que permanece naquilo que Deus lhe deu. Se Deus lhe deu pelo batismo ser filho dele, permaneça filho. Permaneça íntegro, permaneça humilde. Por isso dos mandamentos a gente analisar, eu não estou bem, eu não estou sendo fiel a isso, eu não estou sendo fiel àquilo. Então ser fiel também e se desenvolver na fidelidade é permanecer filho de Deus, permanecer no batismo. Então, o que a gente vê aqui para estudo? Pedir o batismo do Espírito Santo, a renovação do Espírito Santo, é dever nosso. Principalmente quem é carismático e gosta dessa parte, né? Nós devemos pedir porque nós somos batizados. Então pedir, não um novo batismo, um sacramento, porque só se batiza, como vocês sabem, né? Uma vez só. Mas um renovo desse batismo. Essa efusão, esse avivamento, esse estímulo, essa potencialização. Nós devemos pedir. Mas só que uma forma de pedir, de ver que isso acontece, é passando nas provas. Provas de santidade, de dizer sim é quando eu sou testado. E prova de fidelidade, de permanecer firme às coisas de Deus. E isso reforça o meu batismo. Isso faz com que ele apareça em mim. Isso faz com que o Espírito Santo me renove, me exploda em mim de amor. Me rebatize, não é isso? Não é rebatizar de outro batismo, mas de fazer uma infusão, vem de dentro para fora, vem o Espírito Santo, aparece em mim. Fique atento a essas coisinhas do dia a dia, a fidelidade das coisas retas, das coisas pequenas até, faz com que as coisas aconteçam em favor de Deus na tua vida, no sentido de paz, de harmonia. Esse foi o primeiro versículo. Olha o que a gente vai ter pela frente, né, gente? Ai, ai, ai.